Vamos pensar fora da caixa? Vamos pensar fora da caixinha? Então você é o meu convidado todas as sextas-feiras aqui na TV Diário do Sertão. Quais são os temas que serão discutidos aqui? Os temas serão física quântica, será sobre espiritualidade, será sobre religiões. Aqui não é um programa para uma religião, aqui é um programa para vários segmentos. Vamos falar sobre o lado místico da Igreja Católica, do catolicismo, do cristianismo. Vamos falar sobre judaísmo, vamos falar sobre Cabalá, vamos falar sobre islamismo, budismo, zen. Vamos falar sobre sociedades secretas, vamos falar sobre o poder da fé, vamos falar sobre questões da criação do universo, vamos falar sobre ciência, vamos falar também sobre filosofia. Olha que coisa interessante. Aqui é um programa eclético, é um programa aberto, é um programa plural para você que quer pensar fora da caixa. Nas sextas-feiras, esse é o formato do nosso programa e espero que vocês gostem, né? Porque muita coisa legal vai vir aqui. Vamos falar também sobre radiestesia, sobre curas energéticas. Vamos também falar sobre saúde, mas não a saúde convencional. Claro que nós não estamos desmerecendo ou indo contra a ciência e a medicina convencional, mas há outros caminhos também que podem coadjuvar no processo de cura. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito apaixonados pelo conteúdo que a gente vai trazer aqui no programa Diário News, Pensando Fora da Caixa. E digo mais uma vez, para que as pessoas que não têm costume, infelizmente o ser humano quando não conhece algo, ele começa a atirar pedra, a criticar, a falar mal. Conheça, para depois você tirar seu veredito. Aqui, repito, não é um programa religioso, não é um programa de seita, não é um programa para tentar criar um novo conceito, não. Aqui é um programa para discutir, para pensar fora da caixa, tá certo? E na estreia do nosso programa de hoje, nós vamos ter uma entrevista especial aqui no Diário News, Pensando Fora da Caixa, com o terapeuta e professor de alinhamento energético, ele que trabalha tanto aqui no Brasil, como trabalha na Europa, ele é alemão, mas reside também no Brasil, que é o Eckhart Boehm. O assunto do nosso bate-papo de hoje é potência energética do Arcanjo Miguel, o grande guerreiro de Deus, ou grande guerreiro da luz. O nosso segundo bate-papo também será com o terapeuta e tarólogo Alaor Silva, que reside em Florianópolis. O Alaor, ele vai desmistificar o uso das cartas de tarô. Ele vai revelar que a cartomancia não é uma arte de adivinhar o futuro, mas uma arte terapêutica milenar que ajuda as pessoas a se encontrarem com elas mesmas. Vamos também falar sobre ciência, o quadro 10 minutos desvendando a astrofísica. Quem participa conosco daqui a pouco é o Alexandre Cândido. Ele vai falar sobre essa ideia, essa tese de que nós estamos vivendo dentro de uma Matrix. Saiu recentemente agora o filme, né? Matrix Resurrection, acho que é essa a pronúncia, Ressurreições, de que toca nesse tema de que o nosso mundo, de que o nosso universo seria virtual, seria um holograma, tipo um videogame. E aí a gente vai conversar com o astrofísico, o Alexandre Cândido, da UFCG. Ele vai trazer se há evidências hoje dentro da ciência que dão ênfase, que dão vez a essa ideia de que nós estamos vivendo dentro de uma Matrix. Só por aí você já tem ideia mais ou menos dos assuntos que você vai acompanhar aqui no nosso programa Diário News, novo às sextas-feiras. Diário News Pensando Fora da Caixa. Para você que está no YouTube, não se esqueça, dá um like, deixa o seu comentário. No Facebook também, dá o seu like e também deixa o seu comentário. E eu fico grato, compartilhe também nos seus grupos o nosso programa, o link do nosso programa. Você pode interagir também conosco através do WhatsApp aqui da TV Diário do Sertão, que é o 83, código Paraíba, 3531-2251. Está aparecendo aí na tela, 83-3531-2251, tá? E também para muitos, alguns vão estranhar, mas sabem que há muitos anos que eu milito na imprensa de Cajazeiras.
Eu sou do rádio, na verdade, estou ausente do rádio por enquanto. E eu estive em São Paulo por quase 3 anos. Eu não fui ser radialista em São Paulo. Eu fui ser terapeuta integrativo e complementar. Eu passei por um processo de formação de terapias holísticas que tratam sobre questões do espírito, da alma, terapias energéticas. Eu tive a minha formação em Theta Healing, em Reiki, em cura reconectiva, Reconnect Healing e outras, meditação também. Então eu passei por essa formação mais ligado às questões espirituais e quero também, às sextas-feiras, trazer um pouco do meu conhecimento, compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento, do que são as curas energéticas, do que são as práticas energéticas. E é novidade aqui para a região, eu conheço perfeitamente, e as pessoas podem achar, mas isso é macumba. Não tem nada a ver com respeito, é até errado falar o nome macumba, né? Mas as religiões de matrizes africanas nós respeitamos, mas o que a gente vai abordar aqui não tem nada a ver com ritual, não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com questões de invocar espírito, bruxaria, não tem nada a ver com essas questões. Nós vamos ir por essa linha da questão do quântico, do espiritual, do autoconhecimento. Que fique sempre muito bem claro para você que está nos acompanhando e pode olhar com uma certa estranheza os assuntos que irão abordar aqui. Bom, mas para começar o programa de hoje, vamos começar com ciência. E eu sou apaixonado por astrofísica. Eu tenho um sonho frustrado de não ter feito física, enveredado pela astrofísica. Quando eu era pequeno, meu sonho era ser astrônomo. Não confunda, astrônomo é uma coisa e astrólogo é outra coisa. E eu ficava contemplando o espaço, imaginando se haveria vida lá fora, como eram os planetas, enfim, coisa de criança. Mas nós estamos aqui com ele, que enveredou para o caminho da física e tem o seu conhecimento aí embasado dentro da astrofísica, que é o nosso querido Alexandre Cândido, que vai falar com a gente hoje sobre essa teoria, essa tese que volta agora à tona, já com o filme Matrix, que está novamente, Matrix 4, que está nos cinemas, que aborda essa questão de vivermos dentro de uma matriz, de um universo paralelo, de um mundo virtual, que nós achamos que estamos vivos, que essa vida é real, mas na verdade não é. E o Alexandre vai trazer para a gente agora se há alguma tese dentro da astrofísica e da ciência que dá embasamento a essa ideia. Bom dia, meu querido Alexandre Cândido, tudo bem com você? Bom dia, Conrado, bom dia a todos. Essa abordagem, né, de se vivemos na Matrix, a resposta mais que a gente pode dar mais contundente sobre isso é que se a gente vive na Matrix, a resposta mais plausível é não sabemos, porque não teríamos como saber. Mas vamos aqui aos aspectos de por que essa possibilidade ela pode ser real. Na verdade, essa é mais uma parte da filosofia, né? Você vai ver mais elementos abordados na filosofia sobre isso, né, com alguns filósofos, mas quem levantou primeiro essa possibilidade foi um filósofo chamado Nick Bostrom, lá nos anos 2000, que ele levantou a possibilidade de se a gente pode viver, se a gente está vivendo numa simulação, né? Pegando logo aí o gancho mesmo da Matrix, né, que o filme ele foi lançado lá pelos finais dos anos 90, né? E virou até tema mesmo de debates, né, em cursos de filosofia na universidade. Então ele levanta 3 possibilidades de que a gente pode ou não ver na Matrix. A primeira é que isso é impossível, né? Não tem como a humanidade ou alguma civilização inteligente evoluir a ponto de criar um processamento de computador tão grande assim, capaz de simular o universo inteiro. Essa é a primeira possibilidade, né? Então, digamos assim, ela não tem muita graça, né? Então vamos deixar ela passar. A segunda é que é sim possível, né, que você chegue a essa capacidade de processamento de computador a ponto de recriar, né? A gente tem isso porque a gente vê hoje que as capacidades de processamento dos nossos computadores, ela dobra a cada ano. Então, a gente tem computadores que conseguem fazer trilhões de cálculos
por segundo, né? Óbvio que ainda não chegou a uma capacidade do cérebro humano, né, que consegue fazer muitos mais cálculos do que isso por segundo, mas se continuar nessa tendência, né, de que o poder de processamento das máquinas dobra a cada 2 anos, né, quem sabe um dia isso pode se tornar real. A gente tem hoje óculos de realidade aumentada, a gente tem jogos como o The Sims que simulam a vida real, né? Você pega aqueles óculos que você coloca no rosto para jogar, então você sente as mesmas sensações de como você estaria no mundo real, né? Você sente sensação de queda, corre, sensação de impacto, né? Você amplifica os seus sentidos ali dentro do jogo, por isso que se chama realidade aumentada. E a terceira possibilidade é que nós temos a capacidade, só que infelizmente, assim que o ser humano... A terceira é que sim, tem essa capacidade e que possivelmente nós somos uma dessas realidades, porque a partir do momento que uma civilização consegue fazer uma realidade virtual em que você não consegue distinguir a realidade da virtual, e assim você ter várias realidades sendo criadas, tanto para, não sei, simular a dinâmica de uma economia, a bolsa de valores, estratégias de guerras, com tantas realidades assim, então só uma seria verdadeira. Então, entre bilhões de realidades simuladas, só uma sendo a verdadeira, é muito pouco provável que a que você viva seja a real. Seria, na analogia aí, seria o equivalente a você ter um saquinho de bolas com bilhões de bolas azuis e só uma ser vermelha. Então, qual a chance de você retirar essa bolinha vermelha, né? Muito pequena. Assim como seria muito pequena a chance de você estar vivendo na realidade verdadeira. Na astronomia e na astrofísica, né, na verdade, mais na teoria de cordas e na mecânica quântica, alguns físicos dizem que o comportamento de certas partículas, e tanto ali na questão da teoria de cordas, a dinâmica entre esses fenômenos físicos lá no mundo subatômico, bem pequenininho, é equivalente ao código de correção de erros em um computador, o que pode sugerir também que isso seja algo semelhante a uma realidade virtual. E voltando de volta para a filosofia, a gente tem a questão do René Descartes, né? Que ele começava a duvidar de tudo, se a gente poderia realmente existir, né? Que ele chega lá naquela conclusão, né, de que se eu penso, logo existo, né? Então, se eu tenho a capacidade de duvidar da minha própria existência, então eu preciso existir para poder ter esse questionamento. Mas se você for para a biologia, né, o que pode reforçar da gente viver numa realidade virtual é que todos os nossos sentidos, eles são interpretados por sinais elétricos pelo cérebro, né? Então, o que a gente enxerga do mundo, o que a gente experimenta do mundo, né, não é de fato a realidade em si, mas sim uma interpretação cerebral absorvida pelo nosso cérebro. Então, quando você toca, na verdade, algum objeto, na verdade, você não está tocando de fato, mas sim a interação atômica entre seus dedos ou qualquer parte do seu corpo com outro objeto produz um sinal elétrico que vai ser emitido para o seu cérebro e ele vai interpretar como o toque. Assim também como o olfato, né, que moléculas interagem com os sensores aqui no seu nariz. Esses sensores produzem sinais elétricos que é enviado para o seu cérebro e ele interpreta como o toque, assim como o cheiro, assim como a sua audição e principalmente a nossa visão, que ela precisa de radiação eletromagnética, né, que é o que a gente chama de luz, que tem que queimar células fotorreceptoras lá na retina, lá atrás, e quando elas são queimadas, produz um sinal elétrico que é enviado para o cérebro e o cérebro forma a visão, né? Então, ou seja, a visão ela não é formada pelos olhos em si, né? Os olhos ele é o receptor, né? O conector de luz, mas quem forma a imagem é o cérebro. Tanto é que você consegue criar imagens
quando está de olhos fechados ou quando está sonhando, né? Então, tudo isso é uma interpretação cerebral. E a gente sabe que esses sentidos, eles são facilmente enganados, né? Você vê aí ilusões de ótica e certas outras coisas que você consegue enganar esses sentidos no nosso dia a dia. E existem também doenças, né, que podem confundir, né, ou afetar todos esses fatores que a gente usa para interpretar a realidade que está ao nosso redor. Então, se a gente, quando toma uma droga ou está alcoolizado, também pode afetar esses sentidos, e a gente não sabe diferenciar o real do que é uma ilusão, então fica aí a dúvida. Então, será que a gente realmente existe de fato no que a gente chamaria de mundo real, né? Parafraseando lá no filme, né, que o Morpheus indaga a Neo, né? Se você define real como aquilo que você pode tocar, cheirar, ver ou ouvir, então o real nada mais é do que sinais elétricos que o seu cérebro está interpretando. E como a gente sabe, né, no estudo da biologia, da física e da química, esses sinais podem serem facilmente enganados. Então, fica aí a indagação, se a gente pode estar vivendo ou não numa simulação. Mas se a gente estiver vivendo, a gente não seria como humanos lá no filme, né, sendo usado como baterias. A gente seria mais ou menos como os agentes, né, porque lá no filme não tem os agentes que ficam correndo atrás do Neo, né, tentando impedir ele. A gente seria mais como os agentes, né, totalmente integrado na simulação, sem ter a ciência ou a noção de que a gente realmente está vivendo numa realidade simulada. E aí a gente não teria como saber de forma alguma que a gente vive nisso. Mas aí eu trago um questionamento final, né, para vocês pensarem em casa, né? Que se você duvida da sua própria existência, então você de fato existe. E se você pode sentir, cheirar, tocar e ver, mesmo que isso seja real ou simulado, qual seria a diferença para a sua vida? Muito bem, muito grato pela sua participação, meu querido Alexandre Cândido, sou seu fã, viu? Quando você começa a falar aqui, eu fico viajando aí, no bom sentido, é claro, né? Parabéns, meu querido, pela colocação, pela ideia, você é show. Um abraço para ti, querido. Muito obrigado, até a próxima. Tá aí, conversamos com o Alexandre Cândido, ele é astrofísico, é também da UFCG, falando se realmente nós estamos vivendo numa Matrix, e ele trouxe aí colocações excepcionais com esse embasamento científico, né? Nós somos enganados pelos nossos sentidos, né? A gente vai falar depois sobre essas questões, mais ligadas espiritualmente nos próximos programas, mas será que nós estamos vivendo num mundo virtual? Será que aquilo que a gente julga ser real é real de fato? Ou uma mera interpretação dos nossos sentidos, do que está na nossa mente, de acordo com as nossas crenças? Fica essa questão. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o terapeuta energético, ele que realiza há anos um trabalho de conscientização em relação ao Arcanjo Miguel, potência energética do Arcanjo Miguel, o guerreiro da luz ou guerreiro de Deus. Daqui a pouco ele vai trazer, dentro desse universo mais energético, qual a importância, qual o papel do Arcanjo Miguel para a nossa vida. Assunto muito interessante para você que está pensando fora da caixa. Mas a gente agora está saindo agora de João Pessoa, onde estava o Alexandre, e a gente tem um voo agora direto, virtualmente, até Florianópolis com o nosso querido Alaor Silva. Hoje no Master, nosso querido Lucas já está mantendo contato com ele, e o Alaor vai falar sobre outro assunto que ainda é muito polêmico para algumas pessoas, principalmente aqui nessa região em que muitas vezes as pessoas não têm acesso a essas informações que estão acontecendo lá fora, lá no outro mundo, né? Muitas vezes nós estamos bitolados ao padrão comportamental diário aqui da região, da cidade, a mesma coisa, o mesmo padrão, e às vezes a gente fica meio distante, isolados de muita coisa interessante que está acontecendo, que está rolando lá fora, em outros estados, fora do país. Uma nova mudança de consciência está acontecendo no planeta, mas poucos percebem isso, porque nós estamos sendo alimentados diariamente com um corriqueiro, com notícia ruim. Olha o tanto de distração, gente. Não é não importar com isso,
mas é o excesso que está tendo de informação envolvendo política, envolvendo crise, doença. Aonde você for hoje, isso não é estranho, isso não soa estranho para vocês? Que hoje os noticiários, sites, programas de rádio, TV, a imprensa, a todo momento nós somos bombardeados só com notícia ruim? Será que só tem coisa ruim acontecendo no mundo? Será que é só doença, é vírus? Cadê as coisas boas que estão acontecendo no mundo? Por que é que as coisas boas não dão audiência? E isso é fato. Se você colocar hoje, agora, olha, morreu uma pessoa agora, um acidente, daqui a pouco mais informações, todo mundo corre para saber quem foi que morreu, se foi alguém conhecido, como foi. Fica compartilhando nas redes sociais, muitas vezes fotos das pessoas mortas em situação assim desumana. E se do mesmo momento, olha, aqui tem uma notícia boa para você adquirir autoconhecimento, paz, equilíbrio, pouquíssimas pessoas vão se interessar. O quanto a humanidade ela está aprisionada, amarrada e condicionada ao trágico, ao ruim, ao negativo, ao bizarro. E isso tem um jogo muito perigoso por trás que a gente não consegue perceber, porque nós resolvemos ficar em frente apenas aplaudindo e tomando esses fatos ruins da vida como verdadeiros e a única coisa que está acontecendo. E não tem. Infelizmente, na grande mídia não tem espaço para as notícias boas. Sabe por quê? Porque nós não gostamos do que é bom. É duro ouvir isso, mas é verdade. Nós gostamos do trágico. Nós damos ibope ao que é superficial, ao que fala sobre vaidade, egoísmo, soberba. Eu quero estar bem, eu quero ser o topo do topo. E na maioria das vezes, 99% disso que estão postando aí nas redes sociais, corpos bonitos, viajando, uma vida, um paraíso, um mar de rosas, só existe ali. Na maioria das vezes é uma fantasia e a realidade é outra. Não tem nada de bom acontecendo no mundo? Não tem pessoas salvando vidas? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar fora da caixinha. Vamos agora a Florianópolis com o nosso querido Alaor Silva. Ele que já participou várias vezes aqui do nosso programa, e ele vai falar, desmistificar essa questão do tarô. Pode passar para o Eckhart, meu querido Lucas, caso não respondeu ainda, a gente tem que continuar, a gente se atrasa, que é só 1 hora de programa. Fica à vontade aí, meu querido Lucas. Então o Alaor vai falar sobre essas questões, de quê? De que o tarô não é só aquela coisa, eu não vou procurar tarô que isso é macumba, eu vou procurar o tarô para saber se ele gosta de mim, se ela vai voltar para mim, essas coisas mais de cunho adivinhatório. Eu vou adivinhar o futuro, eu vou prever o futuro, eu vou querer saber sobre a vida de fulano, de Beltrano de tal. E na verdade a arte do tarô, ele é milenar. Ele na verdade é um instrumento para o autoconhecimento, para você conhecer a si mesmo. Todos os arquétipos que foram construídos nas cartas do tarô, eles têm um intuito de fazer essa conexão com o nosso subconsciente, com o mundo das ideias, com o mundo das formas. É tanto que ali nas cartas de tarô são vários símbolos que têm uma conotação psicológica e também científica. Só que, infelizmente, as pessoas, com o passar do tempo, desvirtuaram isso e transformou hoje nas cartas de tarô apenas num joguinho para você saber se o seu amor vai voltar, se você vai ficar rico, essas questões bobinhas do cotidiano. Mas é muito mais do que isso. Inclusive, há teses de pessoas que falam sobre o tarô, associando as figuras, os naipes, os símbolos que existem ali no tarô, junto com o entendimento do subconsciente também, do lado da nossa psique, do psicológico. É o que eu falo, a gente precisa, e eu sou um dos grandes defensores de que as religiões e os caminhos espirituais, eles precisam se unir com a ciência, e a ciência precisa se unir com o espiritual. Esse negócio de ficar só no campo religioso, no campo romântico da religião, nesse campo que tudo é belo, daquela coisa antiga, primitiva, que já passou, aquela coisa assim, eu vou pintar o arco-íris, mas no fundo esse arco-íris não está condizendo com a minha verdade, não está me transformando o suficiente, porque talvez falte esse embasamento ligado à ciência. Ciência e religião precisam caminhar juntos. Eu não, da minha natureza, eu não sigo nenhuma religião. Eu tenho carinho por algumas religiões,
mas eu sempre procuro pegar um pouco das religiões e unir a ciência e a ciência e a religião para que a gente possa ter um entendimento maior. Não adianta simplesmente chegar, me ajoelhar, fazer o sinal da cruz, rezar, sem entender que existem energias ao meu redor. Existem frequências e vibrações ao meu redor. Que o meu cérebro, o meu pensamento, ele vai produzir energia elétrica. O meu coração, ele vai produzir energia magnética. Existe o chamado campo eletromagnético. O nosso corpo é composto... Segue a sequência, tá, Lucas? O nosso corpo, ele possui 7 octilhões de átomos. Átomos. Meu corpo é feito de átomos. Esse celular é feito de átomos. Esse laptop, essa mesa, tudo é feito de átomos. Nós somos feitos de átomos. Só que os átomos que compõem o celular, eles vibram, eles têm frequência e vibração diferente dos átomos que compõem o meu corpo. E o meu corpo é diferente dos átomos que compõem, por exemplo, um planeta, um sol, uma galáxia, mas tudo é átomo. Cada átomo possui três partes. A eletrosfera, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Se não me falha a memória, apenas 1% do núcleo do átomo é físico, que é prótons e nêutrons. A grande maioria, que é mais de 90%, não tem matéria, é pura energia, que é o campo eletromagnético por onde navega os elétrons. Isso quer dizer que isso aqui que você está vendo, esse ser que você vê que você enxerga diariamente no espelho, só simboliza 1% de quem realmente você é. Mais de 90% é energia que está à minha volta. É um campo eletromagnético invisível, cheio de energia, de informação, frequência. Não é à toa que as pessoas às vezes chegam, nossa, eu cheguei perto de fulano de tal e eu senti uma energia esquisita, não me senti bem. Ou eu cheguei em um ambiente e não me senti bem naquele ambiente. E tem aquele lado mais místico, religioso, que a gente ficou naquela linguagem românticazinha, primitiva, mas na verdade existe uma explicação científica para isso. Porque o meu campo eletromagnético, que é esse campo à minha volta, que é de informação, ele entra em contato com o campo de energético, o campo eletromagnético deste ambiente e dos locais que eu vou. E isso acontece uma troca de informação, uma troca de percepção. Então eu começo a sentir, a partir desse campo, as energias de alta frequência e energias de baixa frequência. Energias de alta frequência, como felicidade, alegria, entusiasmo, e tem as energias de baixa frequência, que é a raiva, ódio, rancor. A gente vai entrar nos próximos programas sobre esse assunto com embasamento científico, para o pessoal não achar, isso é fantasia, é espiritismo. Acorda, gente, vamos pensar fora da caixinha. Mas vamos correr contra o tempo, porque daqui a pouquinho tem o Eckhart Boehm. Ele é terapeuta energético, ele é alemão, mas mora no Brasil também. Ele faz um trabalho de terapia entre Alemanha, Suíça e Brasil. E ele vai falar sobre o Arcanjo Miguel, a potência energética do Arcanjo Miguel, o guerreiro de Deus, o guerreiro da luz. Mas antes, vamos falar com o Alaô, direto de Florianópolis. Alaô, que já participou com a gente aí no final do ano com as previsões para o Brasil para 2022. Alaô, prazer imenso poder contar com você aqui no nosso programa. E eu já vou para a primeira pergunta. O pessoal tem-se uma cultura de que as cartas de tarô, seja o tarô de Marcelle, o cigano, o hindus, enfim, existem vários segmentos da cartomancia, acha que aquilo ali é só para saber se o meu amor vai voltar, se ela gosta de mim, se eu vou conseguir um emprego, que é apenas uma macumba para você adivinhar o futuro, saber da vida alheia. E as cartas de tarô não são isso não, na verdade, né? Alô, bom dia. Bom dia, Conrado, tudo bem? Tudo jóia. Muita paz, muita luz a todos. É uma grande honra, grande satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. E me dê apenas um minuto, dentro de uma breve introdução, eu consigo trazer um pouco mais de clareza com relação a esse assunto. O tarô em si, a cartomancia em si, ela primeiramente, antes de ser um instrumento adivinhatório, ele é um instrumento divinatório de reconexão do ser humano com a sua verdadeira identidade.
E nós temos todo um embasamento histórico para compreender isso, que o tarô, ele é um meio de ligação entre o ser humano e a sua verdadeira essência. Quando surgiu o tarô no mundo? Quando surgiu essa orientação através de cartas? Ora, nós tivemos um sábio filósofo egípcio chamado Hermes Trismegisto. Ele trouxe todo o resumo da sua ciência na Tábua de Esmeralda. E o resumo da Tábua de Esmeralda, ele foi apresentado por intermédio destas figuras, conhecida como o tarô de Marselha, o tarô tradicional. E começou-se com 22 figuras, que são os 22 arcanos maiores. E com o passar do tempo, que foi acrescentado os 56 menores. E essas 22 figuras, a princípio, elas não serviam para jogar em si, mas serviam como um caminho. E é isso que a palavra tarô significa. Tarô é a rota, é a Torá, ou seja, a lei, o caminho que vai trazer uma conexão entre você e o divino. É como se fosse um GPS para nos reconectar ao todo. E também, pela precisão das suas figuras, pela matemática que envolve as suas figuras, pois nada é aleatório no tarô, ele consegue trazer respostas do subconsciente, do nosso eu maior. Então, durante uma consulta de tarô, é como se nós acessássemos o eu superior da pessoa. Quando o tarólogo ele tem a plena convicção do significado dessas figuras, quando ele estudou, quando ele se preparou para isso, e ele vai para uma consulta ali com o seu consulente, é como se fosse um contato direto, se abrisse um contato direto com o eu superior da pessoa. E este eu superior, ele vai estar revelando essas respostas através da conexão destas figuras. Muito bem, interessantíssimo, meu querido Alaô. E o Alaô será um dos convidados que irão participar periodicamente aqui do nosso programa, ora falando sobre tarô, ora também trazendo, através do tarô, as energias que vão estar regendo, por exemplo, a semana, os dias, o mês, e a gente também pode abrir futuramente para responder perguntas das pessoas que estão nos seguindo através das cartas de tarô. E é claro, o Alaô não é apenas tarólogo, ele também faz o curso, ele prepara futuros cartomantes, é terapêutico também energético, ele trabalha com hipnose, uma hipnose muito legal, que foi um tema que a gente trouxe há uns dias atrás, está lá no canal do YouTube, a terapia, a hipnose multidimensional, que é um tema interessantíssimo, está lá no canal, eu acho que está com quase 2.000 acessos, e a gente vai voltar a falar sobre todos esses temas e muitos outros com o nosso querido Alaô Silva, gente muito legal, que eu tive o prazer de conhecer através da Priscila Siracusa, e a gente forma essa parceria aí, que eu acho que não é uma parceria apenas dessa existência, mas de outras existências. Meu querido Alaô, obrigado pela sua participação, uma participação breve, só para a gente entender como é que funciona as cartas, e deixo aí o espaço para algo mais que você queira acrescentar dentro desse assunto. Perfeito. Também em um minuto, bem resumido aqui, nós começamos com 22 cartas, muito interessante. Depois que foi acrescentadas as 56. E desse tarô, dessas 22 cartas, nasceram todos os outros tipos de tarô. Por exemplo, o baralho cigano, onde veio também o baralho dos deuses hindus, tarô dos anjos e vários outros. E o seguinte, esse número 22, ele não é aleatório. Hermes Trismegisto, ele é datado por alguns de até 6.000 anos antes de Cristo, tá? E o número 22 é um número sagrado, que representa a reconexão do homem, do ser humano, com a sua divindade, com o seu eu maior. Então você pode observar que o alfabeto hebraico, ele não foi feito de forma aleatória. O alfabeto hebraico ele foi feito em harmonia com as constelações.
com as estrelas. E o alfabeto hebraico possui 22 letras. E qual é a primeira letra do alfabeto hebraico? É a letra Aleph. E você encontra o design da letra Aleph aqui na carta do mago. E a letra Aleph, ela tem a conjunção da constelação de Órion, que tem aquela conexão com as Três Marias e tal. Então você encontra todo o design na letra Aleph e na carta do mago, que também é a primeira carta do tarô. Então nós temos 22 letras hebraicas que foram feitas em harmonia com as estrelas. E nós temos 22 cartas do tarô que, por sua vez, foram feitas também em harmonia, em ressonância com as letras hebraicas. E quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, que veio milhares de anos depois da Tábua de Esmeralda, o Apocalipse, que é a revelação, que é a queda do véu, Apocalipse não significa fim do mundo, mas a revelação maior do ser humano, também possui 22 capítulos, entende? Pois, nas antigas escolas de mistérios, também existia essas 22 figuras que a pessoa deveria interpretar. E interpretando, ela chegaria em um estágio maior. Então nós pegamos essa ressonância entre constelações, entre letras hebraicas, entre cartas do tarô, entre Apocalipse, e nós entendemos que o tarô em si é a linguagem do universo, é a linguagem das estrelas, direcionando o ser humano, tanto para a sua reconexão com o divino e também para as diversas possibilidades dessa vida, tais como finanças, amor, saúde e tal, onde o tarô não vai decidir por você, mas vai te mostrar os melhores caminhos. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade, tá bom? E todos que quiserem estar me seguindo lá no Instagram, pode estar me seguindo no @somosdeuses, @somosdeuses, que lá tem várias dicas e muitas interações aí para vocês. Gratidão. Gratidão, meu querido Alaô. Namastê. Estamos aqui pensando fora da caixa. Até a próxima participação, até a próxima semana. A gente já mantém conexão agora com o nosso querido Eckhart Boehm. Eckhart Boehm, ele é alemão, reside também aqui no Brasil, né? E ele faz um trabalho muito interessante, trabalho energético com o arcanjo Miguel. Ele faz parte do grupo Fogo Sagrado, né? E ele vai falar hoje sobre a questão do arcanjo Miguel, potência energética do arcanjo Miguel, o guerreiro de Deus, o guerreiro da luz. Ele vai trazer esse novo entendimento ou esse entendimento expandido sobre quem é o arcanjo Miguel. Qual o papel, qual a energia? Porque a gente fala, não, o arcanjo Miguel, aí lembra daquela imagem, né, vestido de romano, com a espada, pisando o dragão, pisando o Satanás e tal. E a gente tem aquela alegoria romântica, aquela coisa bem estilo medieval. E a gente mal compreende que, na verdade, o arcanjo Miguel é muito mais do que uma figura, é muito mais do que aquela figura que você vê de um soldado romano, né, com a espada pisando Satanás. É uma potência energética, é uma energia, é uma consciência. Não é à toa que a tradução, na verdade, o Miguel é um nome abrasileirado, porque vem do hebraico, o nome legítimo mesmo é Michael. Os judeus, né, da Cabalá, por exemplo, que falar, por exemplo, anjo é Malar ou Malachim. Então, se você for, por exemplo, dentro da cultura judaica, você não vai encontrar lá arcanjo Miguel. Você vai ouvir eles, você vai ouvi-los falando Malar ou Malachim Michael, que é a pronúncia certa, que significa quem como Deus. Quem como Deus. Olha que interessante. A gente vai falar também muito sobre a questão dos anjos, vamos falar sobre assuntos bíblicos também nos próximos programas, vamos esmiuçar, vamos procurar entender mais daquela linguagem simbólica de Apocalipse, do Velho Testamento. A gente vai conversar com historiadores, com arqueólogos aqui também no nosso programa, com místicos, para a gente ter um entendimento diferente do convencional. Tá? É por isso que eu escolhi, às sextas-feiras, convidar vocês para, junto comigo, pensarmos fora da caixa. Olha que legal.
Daqui a pouquinho a gente já concluiu o programa, a gente só vai até às 10 horas, mas lembrando que hoje de meio-dia tem o Olho Vivo com a minha participação e a apresentação de Peterson Santos e José Dias Neto. Potência Energética de Miguel, grande guerreiro da luz. Estamos mantendo aí contato com nosso querido Eckhart Boehm. Ele faz parte do trabalho do Fogo Sagrado, né, que é um trabalho ligado à energia, a fontes energéticas. Deixa eu procurar aqui, abrir rapidinho. O site saiu fora o site saiu aqui, eu fiquei sem o endereço. Bom, mas daqui a pouquinho a gente vê rapidinho. Esse é o programa Diário News, pensando fora da caixa. De segunda a quinta-feira, vocês vão ver o Diário News normal, que vai falar sobre política, sobre economia, sobre questões sociais, com comentaristas, área de direito, área da medicina, área da sociologia. Tudo isso vocês vão ver de segunda a quinta-feira. E às sextas-feiras nós teremos um programa diferenciado, que é esse. É Diário News, só que é o Diário News pensando fora da caixa, que tem esse intuito de fazer com que você conheça um pouco mais de outros assuntos que muitas vezes a gente não conhece porque ninguém aborda. Nós vamos falar aqui sobre arqueologia, nós vamos falar aqui sobre ciência, vamos falar sobre física quântica, vamos falar sobre religião, vamos falar sobre misticismo também, vamos falar sobre espiritualidade. A gente vai trazer aí um leque de assuntos e informações para que você reflita e pense e veja se isso entra como uma verdade para você ou não. O nosso objetivo não é ir contra nenhuma religião, nenhuma forma de pensamento, muito pelo contrário. A gente faz mais um papel investigativo do que propriamente de levantar bandeira a favor de A ou a favor de B. Tá certo? Que fique muito claro. Eu agradeço também muito a participação de vocês que estão aí nas redes sociais, que você possa curtir o nosso vídeo, dar um like no nosso vídeo, deixar o seu comentário, deixar também sugestões de assuntos que você gostaria que fossem apresentados aqui e discutidos. Fique sempre muito à vontade. É bom interagir com a gente, é bom participar, tá certo? Essa é a TV Diário do Sertão. E a gente tem esse intuito de trazer assuntos diversos, é informação, é um gerador de informação aqui a TV Diário do Sertão. E eu fico muito incomodado, gente, com todo dia sempre a mesma coisa, os mesmos assuntos, a mesma coisa, os mesmos assuntos, e com tanta coisa interessante, né, sobre ciências, sobre física, sobre filosofia, sobre arqueologia, que está acontecendo, descobertas fantásticas que infelizmente não tem muito espaço, porque os espaços que existem na mídia estão preenchidos com interesses comerciais, interesses políticos, e a gente fica bitolado a esse condicionamento. Então a gente precisa abrir essas portas que estavam fechadas e falar sobre tudo. Não é não falar sobre questões sociais, sobre política, mas é também falar sobre questões da ciência, né? Da arqueologia, da filosofia, que isso faz bem, né? Sair um pouco do convencional, sair um pouco da caixa, né? Então esse é o nosso objetivo e esse é o nosso intuito. Fique no aguardo, Lucas. Então, voltando, enquanto a gente mantém contato com o Eckhart, a gente tem esse entendimento, gente, de que tem muita coisa acontecendo e a gente não percebe. Que tudo depende muito daqui, da nossa cabeça, dos padrões de crença que a gente tem. A realidade, tudo que existe à nossa volta, essa mesa, esse celular, esse prédio, essa câmera, esse celular, esse laptop, tudo que existe à nossa volta, ele foi criado dentro de nós. Ele existiu primeiro na nossa mente, na nossa cabeça, para depois se materializar. Então, o que é que você está guardando na sua cabeça? O que é que você está alimentando na sua cabeça? Quais são os tipos de ideias? Quais são os tipos de pensamentos? Isso que está acontecendo dentro de você, ele se manifesta fora, através de energia, e isso se materializa. Se você é uma pessoa tensa, nervosa, agressiva, ansiosa, que é uma pessoa temperamental, você está emitindo para fora essa energia e você vai atrair essa energia também de volta para você.
Então, tudo tem esse ir e vir. Mas vamos agora conversar com o Eckhart Boehm. Ele é terapeuta e professor do fogo sagrado, que é alinhamento energético na Europa e também aqui no Brasil. Vamos falar sobre Arcanjo Miguel. Bom dia, Eckhart. Muito bom dia para vocês. Maravilha. Eckhart, você está aonde aqui no Brasil? Eu estou nesse momento no Rio de Janeiro, eu sou alemão, eu acho que dá para escutar, mas eu vou dar o meu melhor para falar em português para vocês. Ah, maravilha, fique à vontade, querido. Para quem não conhece o Eckhart, fale um pouco mais de você, meu querido. Bem, eu na minha primeira profissão me formei como diretor de teatro, então foram as artes que para mim foram muito importantes para entender quem somos nós, né? Essa caminhada do ser humano nessa terra, e depois me aprofundei cada vez mais nos estudos filosóficos, terapêuticos, e assim me tornei terapeuta, professor de assuntos terapêuticos e espirituais, e assim estou dando palestras em vários países da Alemanha, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu trabalho principalmente através do Instituto Terapêutico, que é o Núcleo Fogo Sagrado, que foi fundado por minha esposa, Mônica Oliveira, e é principalmente essa plataforma que eu uso aqui para o meu trabalho no Brasil. Vamos falar hoje sobre o Arcanjo Miguel. Nós conhecemos muito a figura do Arcanjo Miguel através das escrituras cristãs, da Igreja Católica, das imagens, daquele guerreiro romano com uma espada pisando o dragão, o capeta lá. Mas, de fato, dentro desse entendimento energético, quem na verdade é o Arcanjo Miguel e qual o papel dele para a humanidade? Que pergunta abrangente. Então, tudo neste universo, nós sabemos disso, é consciência. Só que consciência em diversas manifestações, diversos níveis de manifestação. Por exemplo, o mineral é consciência de um certo patamar. O vegetal, o animal, o ser humano são consciências manifestadas em outras assim chamadas hierarquias. E acima de nós, acima do ser humano, tem outras inúmeras hierarquias. Nós conhecemos os assim chamados anjos, os arcanjos, e aí vai subindo mais muitos e muitos degraus, até ter uma consciência cada vez mais abrangente. E hoje em dia nós podemos saber, principalmente também dos estudos das ciências espirituais, que acima do reino dos seres humanos tem os assim chamados anjos, são frequências vibratórias, são seres, são entidades que trabalham muito, principalmente no individual. Acima dessa hierarquia dos anjos tem já a hierarquia dos arcanjos, e eles trabalham mais no universal. Tem inúmeros arcanjos, mas principalmente são 7 ou 4 que conhecemos pelo nome. E cada arcanjo está linkado, reinado por um planeta. Por exemplo, o Rafael, que já fala muito da cura, o arcanjo Rafael é linkado com Mercúrio. O Gabriel já é mais linkado com a Lua. E o Arcanjo Miguel, e é por causa disso que vem tanta importância em relação aos outros arcanjos, pode ser chamado o mensageiro do Sol. Então ele está altamente linkado com o próprio Sol. E o Sol, nós sabemos que fala da consciência, fala da verdade, da identidade, e tudo isso são palavras-chave para o Arcanjo Miguel. Então nós já podemos entender, o Arcanjo Miguel trabalha no coletivo, trazendo principalmente essas questões de conseguir viver a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira natureza e ter a coragem de assumir essa nossa verdadeira natureza. Então é por causa disso que o Arcanjo Miguel tem muito a ver com coragem, com essa luta não contra o mal. Isso é uma palavrinha bem importante, mas sim a luta com o mal. Nós sabemos pelas ciências espirituais que o mal tem uma certa função ainda neste mundo, e nós devemos, como, por exemplo, São Jorge luta com o dragão, a gente tem que lutar com as questões do mal para passo a passo poder transformá-los e para integrar dentro da nossa natureza, e assim cada vez mais acessar
a nossa verdadeira identidade. É nisso que o trabalho do Arcanjo Miguel principalmente funciona. Ô Eckhart, como é que a gente pode, claro que a maioria das pessoas vão rezar para o Arcanjo Miguel, existem várias formas, de acordo com os ritos cristãos tal, e católicos, de entrar em contato com o Arcanjo Miguel. Mas existem outras formas também da gente entrar em comunhão com essa energia, com essa consciência chamada Arcanjo Miguel. Em quais situações da minha vida eu devo procurar o apoio desse arcanjo? Primeiro, sempre é bom entrar em um estado de meditação, de contemplação, e meditar com aquilo que nós chamamos do eu sou. Eu posso dizer que o eu sou é a minha verdadeira essência, é o meu assim chamado eu superior. Porque no mundo espiritual nós sabemos que eu não sou os meus pensamentos, nem sou as minhas emoções, nem sou o meu corpo físico. Além desses pensamentos e emoções e corpo físico, tem algo eterno que pode receber o nome do eu sou. Então, cada meditação, cada silêncio, cada pensar nessa qualidade minha vai aumentar essa consciência que eu sou um espírito encarnado, que eu, nessa essência minha, sou eterno. Isso vocês todos, se vocês quiserem, já vão sentir como fortalecimento. Por quê? Porque, de repente, alguma questão difícil, algum desequilíbrio, algum obstáculo que nós sentimos na nossa vida vai diminuir de tamanho diante desse tamanho enorme que nós temos como um ser espiritual eterno. Além dessa meditação com o eu sou, nós podemos nos conectar com 3 grandes qualidades que o Arcanjo Miguel traz. Uma qualidade bem típica é a espada, né? Todo mundo conhece a espada, mas para mim é muito importante ensinar que a espada não é uma arma que luta contra algo. A espada hoje em dia pode ser vista principalmente como a nossa consciência. E a nossa consciência se manifesta através da palavra. Então, cada palavra é uma espada. E todos nós sabemos que uma palavra pode ferir tanto quanto uma espada. Então, é muito importante não ferir através da palavra, mas sim conscientizar, amar, trazer desenvolvimento e cortar com essa espada da consciência o mal pela raiz. Então, sugiro de fazer um bom uso com essa espada, que é uma força do Arcanjo Miguel, que fala da consciência. E consciência é quase a palavra-chave desta fase da humanidade. Outra qualidade que nós podemos fortalecer dentro de nós, através da conexão com o Arcanjo Miguel, é a balança. Nós sabemos, muitas vezes, naquelas estátuas, ele sempre traz essa balança. A balança fala do não julgamento. Isso é muito importante em nós não entrar num julgamento diante dessa pessoa ou daquela pessoa, desta ou daquela situação, mas sempre manter uma neutralidade, um equilíbrio maior para não entrar nesse jogo de, vamos dizer, de simpatia e antipatia. Ah, não gosto dessa pessoa só porque ela me olhou feia. Não. O importante é entrar um olhar além da dualidade, é disso que fala esta balança. Até chegar no ponto em que nós podemos dizer que a justiça, né, porque essa balança fala da justiça, que a justiça divina seja feita através de mim. Essa é uma segunda qualidade do Arcanjo Miguel. E uma terceira qualidade que também faz muito sentido é o escudo. Vocês percebem, né? A espada é mais no mental, espiritual. A balança é mais aqui no emocional, terceiro, quarto chakra. E o escudo de proteção é mais uma coisa básica, que fala do primeiro, do segundo chakra, que traz realmente uma proteção no meio físico, uma proteção contra, talvez, possíveis doenças que estão no ar, ou contra, talvez, certos perigos que existem nas cidades grandes, por exemplo. Então, é muito bom plasmar. O que quer dizer plasmar? Imaginar essas qualidades, ou do escudo, ou da balança, ou
da espada para fortalecer essas qualidades que ele representa, o Arcanjo Miguel, só que ele não está fora, ele está ao mesmo tempo dentro de mim. Só que é importante acordar através da nossa consciência essas qualidades que ele representa. Maravilha, muito boa a explicação, meu querido Eckhart. Eckhart, nós já estamos caminhando para o final do programa. Eu quero deixar o convite desde já para que você possa voltar nas outras edições e a gente falar um pouco mais sobre consciência, sobre alinhamento energético. Parabéns pelo trabalho e as pessoas que querem conhecer um pouco mais do Eckhart Bohme, quais são os canais para encontrá-lo, meu querido? O acesso mais fácil é através do site do Núcleo Fogo Sagrado. A sede desse núcleo está no Rio de Janeiro, é fogosagrado.com.br. Vocês vão ver várias qualidades, metodologias terapêuticas, o próprio Fogo Sagrado Alinhamento Energético que a minha esposa Mônica Oliveira criou. Eu faço parte dessa equipe terapêutica, trazendo principalmente essa consciência do Arcanjo Miguel nessa fase tão decisiva da humanidade, porque o que nós precisamos hoje em dia é consciência de quem somos, na verdade, para, através dessa consciência, resolver as grandes questões presentes no ar. Um abraço, Eckhart. Um abraço para você também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o programa Diário News Pensando Fora da Caixa. Chegou ao final, a gente volta na sexta-feira com o Diário News Pensando Fora da Caixa.